António Almeida jamais esqueceria o que os seus olhos testemunharam naquela manhã soalheira no coração do Alentejo. A luz dourada, que habitualmente o acalmava ao filtrar-se pelas janelas da cozinha, parecia agora suspensa no tempo, iluminando uma cena que desafiava toda a lógica e todo o poder que o seu dinheiro representava. Ele abrira a porta maciça de carvalho, com a intenção de beber um copo de água fresca, e o seu corpo paralisou-se por completo. Ali, diante dele, a mulher mais simples e invisível daquela quinta imponente, a recém-contratada faxineira, realizava algo que uma legião de médicos de renome, especialistas conceituados e psicólogos infantis não conseguira sequer arranhar. O pequeno Diogo comia. E, mais do que isso, sorria entre colheradas. O mais desconcertante, o mais assustador, era que ninguém, absolutamente ninguém, compreendia a razão daquele milagre. Durante 2 longos e excruciantes meses, aquele homem, habituado a comandar impérios e a vergar o mundo à sua vontade, assistira, impotente, ao definhar do seu único filho. Diogo recusava cada colher, cada tentativa de alimentação, como se a comida fosse um veneno, um inimigo mortal. Era um desespero surdo, silencioso, que se instalara nos corredores amplos da quinta. O tipo de dor que fortunas não conseguem aplacar. O menino tinha tudo: um berço importado de Itália, um quarto decorado por um designer de interiores de Lisboa, brinquedos pedagógicos vindos dos 4 cantos do mundo. Tinha o conforto, o luxo, a segurança material. Mas faltava-lhe o apetite, e com ele, a alegria. A cada dia que passava, António e a sua esposa, Maria Soares, viam o corpo minúsculo de Diogo enfraquecer, e com ele, a esperança deles desvanecia-se como a névoa matinal sobre as planícies alentejanas. A quinta, antes um lugar de celebração pela chegada do herdeiro, tornara-se fria, um mausoléu de tentativas frustradas. O som das risadas de outrora fora substituído por um silêncio pesado, denso, apenas quebrado pelo choro fraco de Diogo ou pelos suspiros de exaustão de Maria. Médicos vinham e iam, os seus carros de luxo levantando poeira na longa entrada de terra batida. Cada um trazia uma nova teoria, uma nova dieta experimental, uma nova promessa vazia. Mas nada, absolutamente nada, mudava. Diogo continuava a definhar, e a tensão entre o casal atingia níveis insuportáveis. Foi então que ela chegou. Clara. A nova faxineira. Uma mulher de meia-idade, discreta, de uniforme simples e um olhar que carregava o peso de uma vida inteira de batalhas. Começou o seu trabalho sem alarido, sem chamar a atenção para si. Limpava os vastos corredores de azulejos, organizava a cozinha moderna e impecável, sempre num silêncio respeitoso. Ninguém esperava absolutamente nada dela. Afinal, o que poderia uma simples faxineira fazer que os maiores especialistas do país não tinham conseguido? Mas naquela manhã, quando António desceu, ouviu algo diferente. Não era o choro de Diogo nem o silêncio tenso de Maria. Era uma voz. Calma, suave, quase um sussurro melódico, maternal. Aproximou-se devagar, pé ante pé, como se temesse quebrar o encanto. E então viu. A cena que mudaria para sempre a sua vida. Clara estava sentada num banco baixo, de costas para ele, e conversava com Diogo enquanto mexia a papinha de caldo verde e batatinha doce. Falava com uma naturalidade, uma leveza, como quem partilha segredos com uma alma antiga. Hoje a papinha tem um bocadinho de caldo verde, que é para ficares forte como os sobreiros lá fora, e batatinha doce. Olha só, Diogo, vai ficar tão docinha, vais ver. O bebé, sentado na sua cadeira de refeição, observava-a, os seus olhos grandes e antes apáticos agora brilhavam com uma curiosidade genuína. Estava encantado. Quando Clara levou a pequena colher à boca dele, o impensável aconteceu. Diogo abriu a boca. Um bocão, como se costuma dizer. E comeu. Comeu de verdade, com vontade. Depois, um som que António já não ouvia há uma eternidade, uma pequena gargalhada. E quis mais. António Almeida não conseguia acreditar no que via. Sentiu as pernas fraquejarem, apoiando-se no umbral da porta para não cair. Aquela mulher, a mais humilde habitante da sua quinta, tinha conseguido o impossível. Sem se dar conta, sem qualquer alarde, devolvera a vida ao seu filho. Enquanto observava a cena, algo dentro dele, uma barreira de orgulho e controle, quebrou-se em 1000 pedaços. Percebeu que durante todo aquele tempo, ele e Maria tinham tentado resolver o problema com pressa, com exigências, com controle, com medo. Tinham transformado a hora da refeição num campo de batalha. Mas Clara estava apenas ali. Presente. Tranquila. E talvez fosse isso que faltava a Diogo. Calma, afeto e humanidade. Aquele foi o primeiro dia em que António Almeida chorou. Escondido no corredor, com as mãos a tapar a boca para abafar os soluços,
sentindo que algo muito maior do que a sua compreensão estava a acontecer naquela cozinha. A partir daquele instante, ele soube, com uma certeza visceral, que a sua vida e a do seu filho nunca mais seriam as mesmas. Muito antes de Clara cruzar o portão de ferro forjado daquela quinta, o lar de António já era um campo silencioso de dor. Diogo, o filho único e tão desejado, viera ao mundo cercado de tudo o que o dinheiro podia comprar. Mas havia algo que não podia ser encomendado: o calor humano. E fora exatamente isso que, pouco a pouco, começara a desaparecer daquela casa. No início, ninguém se apercebeu. Diogo era um bebê calmo, observador, que sorria para Maria. Mas à medida que os meses passavam, um vazio instalou-se. António, sempre mergulhado em negócios e reuniões em Lisboa, passava cada vez menos tempo na quinta. Maria, embora presente fisicamente, vivia obcecada com a perfeição, os horários, as fórmulas, o que diziam os especialistas. Tudo era meticulosamente calculado. Foi entre o excesso de controle e a ausência de afeto espontâneo que a primeira ferida se abriu. Diogo começou a recusar a comida. Os pediatras diziam que era uma fase. Mas os dias transformaram-se em semanas de angústia. Não havia febre, não havia dor, apenas a recusa silenciosa. A quinta virou um laboratório. Médicos de renome entravam e saíam, deixando atrás de si um rasto de diagnósticos e teorias. Alguns falavam em causas físicas, outros em problemas psicológicos. E enquanto o casal seguia cada recomendação à risca, Diogo ficava cada vez mais magro. António começou a perder o sono, passando noites em claro a observar o filho pelo monitor do berço, sentindo-se pela primeira vez na vida completamente impotente. Não havia investimento que curasse aquilo. Foi nesse cenário de medo que o destino começou a tecer os seus fios. A antiga empregada, esgotada pela tensão, pediu admissão, dizendo que a quinta parecia carregar um luto sem corpo. E foi nesse vazio que a vaga foi aberta. Um anúncio simples, pedindo alguém responsável e discreta. Nenhum deles imaginava que a mulher que responderia àquele anúncio carregava algo que só existe em corações que entendem o valor da vida simples. Tudo estava prestes a mudar. Naquela manhã, António já não acreditava em milagres, mas o som do riso do filho fê-lo parar na escada, sem ar. Correu para a cozinha e lá estava ela, Clara, de costas, uniforme azul simples, o cabelo preso de qualquer maneira. À sua frente, Diogo na cadeirinha, os olhos a brilhar, comendo com uma vontade que parecia divina. Assim, meu anjinho, só mais uma colherzinha. Isso, estás a ver como é gostoso. As palavras dela eram doces, quase uma canção de embalar. O menino respondia, como se os dois partilhassem um dialeto secreto, para além das palavras. António ficou paralisado, o coração a bater descompassado. Havia ali algo inexplicável. E pela primeira vez, sentiu medo. Não medo dela, mas medo do que não conseguia compreender. Como é que alguém tão simples conseguira o que especialistas de renome não alcançaram? Ele esperou que ela terminasse, fingindo estar de passagem. Quando Clara se virou, ele notou a calma profunda, quase ancestral, nos seus olhos. O que é que você fez? Perguntou ele, a voz a tremer ligeiramente. Nada, Sr. António, respondeu ela com simplicidade. Só dei amor e paciência. Mas ele sabia que havia algo mais. Nos dias seguintes, Diogo voltou a comer e o riso voltou à quinta. Maria, emocionada, abraçou Clara, chamando-a de anjo. António, porém, não conseguia dormir. Começou a reparar em detalhes, o modo como Clara sabia a hora exata de chegar ao quarto de Diogo, o jeito como o menino a procurava com os olhos. Certa madrugada, desceu à cozinha e encontrou-a. A luz estava acesa. Ela mexia uma panela, as mãos erguidas sobre o vapor, como se sussurrasse palavras para o ar. António observou em silêncio. O vapor subiu devagar, e por um instante fugaz, pareceu formar um brilho, uma luz subtil que se espalhou pelo rosto de Clara. Ele piscou, e a visão desapareceu. Ela virou-se, com um leve sorriso. O senhor não devia estar acordado a esta hora. Ele tentou responder, mas a voz falhou. Havia algo nela que desafiava a sua realidade. E quando Diogo acordou a chorar no andar de cima, Clara apenas levantou a mão, como que a acalmar o ar, e sem dizer nada, o som cessou. O silêncio tomou conta da casa. Naquela noite, António entendeu que estava diante de algo que o dinheiro não podia comprar, nem a ciência explicar. Mas quem era, afinal, aquela mulher? Desde aquela madrugada, António Almeida não era mais o mesmo homem. Tentava convencer-se de que o cansaço lhe pregava partidas, que a luz fora um reflexo, que o silêncio de Diogo fora coincidência. Mas no fundo, uma inquietação roía-lhe a alma. Ele, um homem habituado a controlar tudo,
sentia-se diminuído perante o incompreensível. Começou a observar cada movimento de Clara. Notava como ela chegava cedo, cumprimentava os seguranças com um sorriso tímido e entrava na quinta com um passo leve, quase silencioso. A cada gesto dela, Diogo reagia. Aquilo atormentava-o. Chegou a pensar em despedi-la, em retomar o controlo. Mas depois lembrava-se do riso do filho e sentia uma culpa pesada. Começou a investigar. Pediu a um funcionário de confiança que procurasse informações sobre ela. Descobriu que não tinha família próxima, não usava redes sociais e morara em várias cidades nos últimos anos, sempre por pouco tempo, saindo sem deixar rasto. Quanto mais descobria, mais crescia nele um misto de medo e fascínio. Lembrou-se de uma frase de um velho amigo: às vezes, é no momento em que tudo desaba que nascem as maiores forças. Talvez Clara fosse um lembrete de que nem tudo se compra. Certa manhã, chamou ao seu escritório. Perguntou-lhe onde aprendera a lidar com crianças daquela forma. Ela respondeu com a sua calma habitual: não aprendi, senhor. Apenas escuto o que o coração delas diz. A frase desarmou-o. No fundo, António sabia que o seu medo não era de Clara. Era do que ela despertava nele, o medo de voltar a acreditar em fé, em amor, em esperança. Seria ela apenas uma mulher boa, ou haveria algo divino nas suas mãos? A dúvida tornou-se insuportável. Decidiu observá-la de perto. Levantou-se antes do amanhecer, escondeu-se atrás da porta da cozinha e esperou. Clara chegou, com uma sacola simples. Antes de começar a preparar a comida de Diogo, parou, fechou os olhos e sussurrou palavras quase inaudíveis: que esta comida alimente não só o corpo, mas também a alma. Que leve calma, amor e alegria para quem dela provar. Cada frase parecia carregar uma energia silenciosa. Depois, começou a cantarolar uma melodia suave. Quando Diogo acordou, ela aproximou-se do berço. Bom dia, meu pequeno. Hoje vais gostar da papinha, eu prometo. O bebê sorriu, como se entendesse. E foi nesse instante que António percebeu: Clara não via em Diogo uma obrigação, via uma vida. Tratava cada refeição como um momento sagrado. O coração de António acelerou. Aquilo não era magia, era algo mais puro. Nos dias seguintes, ele tentou repetir o ritual. Usou as mesmas palavras, a mesma receita. Mas Diogo olhava para ele e chorava. Entendeu então que não eram as palavras, era a presença. Clara carregava paz. Uma paz que começou a transformar a quinta. O ambiente tenso tornou-se leve. Mas a sua curiosidade e orgulho levaram-no a ir mais fundo. Queria saber quem ela realmente era. E o que estava prestes a descobrir mudaria tudo. Naquela noite, trancou-se no escritório e começou a investigar a sério. Contactou um antigo conhecido, o inspetor Rui Gomes. Tudo parecia normal, até Rui descobrir um padrão: por onde quer que Clara passasse, famílias em crise, crianças doentes, idosos em depressão, encontravam uma súbita melhoria. Isto não é coincidência, murmurou António para si mesmo. Na manhã seguinte, confrontou-a. Preciso de saber quem você é de verdade. Clara, com uma serenidade que o desarmou, respondeu: eu sou alguém que aprendeu a escutar. As pessoas gritam tanto, tentam resolver tudo a controlar, mas às vezes o que a vida pede é silêncio. Quando a gente aprende a ouvir, as respostas vêm. Diogo, que observava a cena, soltou uma risadinha e estendeu os braços para Clara. E António entendeu. O filho sentia-se seguro perto dela porque ela o ouvia. Naquela mesma noite, António recebeu uma chamada que o fez gelar. Do outro lado da linha, uma voz rouca perguntou: o senhor contratou uma mulher chamada Clara? Sim, porquê? Respondeu ele. Então, o senhor precisa de saber o que aconteceu na última casa onde ela trabalhou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A antiga patroa de Clara contou-lhe uma história fragmentada, terminando com a frase: ela nunca acreditou em segundas oportunidades até conhecer uma criança que lhe devolveu o sentido da vida. O coração de António disparou. Na manhã seguinte, observava Clara com o filho, a forma como conversava com ele sobre o vento nas folhas dos sobreiros, e entendeu. O que curava Diogo vinha de dentro. Era o amor. Maria, antes exausta, começou a aprender com Clara. Como é que você consegue? Perguntou-lhe. Eu só amo, Dona Maria. É só isso. Naquela noite, António disse à esposa: acho que nos esquecemos do que é o amor simples. E pela primeira vez em muito tempo, ficaram apenas ali, a respirar juntos, vendo o filho brincar. Mas o passado de Clara guardava um segredo. Pouco depois do meio-dia, um carro preto parou em frente ao portão da quinta. Uma mulher de expressão rígida,
Cláudia Vasconcelos, apresentou-se como assistente social. Sr. Almeida, preciso de conversar sobre uma funcionária sua. No escritório, ela espalhou papéis sobre a mesa. A senhora que trabalha aqui como faxineira, Clara, está a ser investigada. Existem denúncias que a ligam a um caso antigo envolvendo o desaparecimento de uma criança. Antônio empalideceu. Deve haver algum engano. Essa mulher salvou meu filho. Na cozinha, Clara ouviu as vozes e soube que o passado a encontrara. Maria apareceu, pálida. Isso não pode ser verdade, gaguejou. Clara abaixou a cabeça. Não desapareceu. Eu salvei aquela criança. Mas nunca acreditaram em mim. Então por que fugiu? Perguntou a assistente social. Porque me julgaram antes de me ouvirem. Os boatos espalharam-se. A Quinta, que respirava esperança, agora exalava desconfiança. Diogo começou a chorar sem parar, inconsolável. Quando Clara se aproximou, o choro cessou. Ele olhou-a nos olhos e sorriu. Aquele gesto fez o coração de Antônio vacilar. Diga-me a verdade, pediu ele. Quem é você? Sou alguém que perdeu tudo por tentar fazer o bem, respondeu ela, firme. Naquela noite, Clara deixou uma carta sobre a mesa da cozinha. Não se preocupem, eu não fujo da verdade. Ela encontrar-me-á, como sempre fez. Antes do amanhecer, desapareceu, deixando para trás o silêncio mais pesado que aquela casa já sentira. A madrugada foi longa. Antônio passou horas no escritório. Ao amanhecer, encontrou sobre o balcão da cozinha algo que ninguém notara, um pequeno medalhão de prata. Dentro, uma fotografia antiga de uma criança de olhos claros, envolta num cobertor idêntico ao que Diogo usava. O coração dele disparou. Maria, ao ver a foto, começou a tremer. Isto é impossível. Antônio iniciou uma busca obsessiva, recorrendo novamente ao inspetor Rui Gomes. Numa tarde chuvosa, Rui ligou. Sr. Almeida, encontramos algo. No arquivo de um antigo hospital público, há um registro de uma mulher chamada Clara. Trabalhava na ala pediátrica há quase 20 anos, até ao dia em que um bebê desapareceu. Ela foi a última pessoa vista com a criança. E mais, o bebê tinha uma marca de nascença no ombro esquerdo, em forma de meia-lua. Antônio ficou em silêncio. Lentamente, levantou Diogo do berço e afastou a pequena manta. No ombro da criança, a marca estava lá. Idêntica. Perfeita. Ele recuou, o corpo a tremer. O que é que isto significa? O nosso filho, quem é ele? A verdade começou a encaixar-se como um quebra-cabeças cruel. Naquela noite, no porão da quinta, entre caixas antigas, Antônio encontrou a pasta do processo de adoção. Na última folha, a assinatura da enfermeira responsável pela entrega da criança era o mesmo nome de Clara. Não havia mais dúvida. A mulher que procuravam era a mesma que lhes colocara o bebê nos braços. Subiu a correr, gritando por Maria. Era ela. Desde o início. O desespero tomou conta deles. O detetive confirmou a suspeita. As fotos mostravam Clara, mais jovem, enfermeira, ao lado de um bebê idêntico a Diogo. Então, ela era a mãe? Perguntou Antônio. Talvez, disse Rui. E talvez tenha feito tudo isto para se aproximar dele de novo. Naquela noite, junto ao berço, as lágrimas de Antônio escorriam. Sussurrou, o que eu faço agora? Maria, em prantos, respondeu, a verdade precisa de ser dita. Mas dizer a verdade significava arriscar perder o filho que amavam. No dia seguinte, Antônio dirigiu até uma casa de aldeia simples em Trás-os-Montes, onde Rui dissera que Clara morara. Uma vizinha deu-lhe uma carta que ela deixara. No envelope, o nome dele. Dentro, uma única frase: não fui eu quem escolheu o seu filho, foi ele quem me reconheceu. De volta à quinta, a discussão com Maria foi violenta. Queres entregar o menino? Gritou ela. E se ele não for nosso? Respondeu ele. Na manhã seguinte, o interfone tocou. Era Clara. Cansada, os olhos marejados. Precisamos de conversar. Está na hora de saberem tudo. No silêncio da sala, Clara contou a sua história. Há muitos anos, eu trabalhava num hospital. Vi crianças serem tiradas de mães pobres e entregues a famílias ricas. Eu denunciei, mas ninguém me ouviu. Um dia, uma dessas crianças desapareceu. Disseram que fui eu. Mas a verdade é que o tirei de lá para o salvar. Está a dizer que este bebê, começou Antônio. Sim, interrompeu ela. Este bebê era o meu neto. A revelação caiu como uma bomba.
A minha filha era uma das pacientes. Jovem, doente. Disseram que o bebê tinha morrido no parto. Mas eu sabia que era mentira. Passei anos a procurá-lo, até descobrir que o tinham entregue a vocês, através de uma adoção forjada. Maria chorava. Nós nunca soubemos. Clara olhou para o neto. Eu não quero tirá-lo de vocês. Só precisava de saber que ele estava bem. Por que não contou antes? Perguntou António. Porque ninguém acreditaria. Preferi entrar nesta casa como alguém invisível, só para o ver, só para o ouvir rir. A esposa enxugou as lágrimas. E porque foi embora? Porque ele já estava a comer sozinho. Já não precisava mais de mim. O milionário, com lágrimas nos olhos, aproximou-se e estendeu a mão. Você salvou o nosso filho. Ela olhou, surpresa. Nosso filho, repetiu ele. Porque agora ele é de todos nós. Clara sorriu pela primeira vez, um sorriso de paz. Naquela manhã, quando Clara se preparava para partir, mala na mão, António parou-a. Você não vai a lugar nenhum. Você entrou nesta casa como faxineira, mas trouxe de volta a paz que o dinheiro não compra. Agora que sabemos a verdade, saiba que aqui não há ódio, há gratidão. A esposa aproximou-se, com Diogo no colo. Você é parte da nossa história. Clara caiu de joelhos. Eu só quero poder vê-lo crescer. Então vai vê-lo, disse Maria. Sempre que quiser. António completou. Hoje, somos uma família que aprendeu que o amor verdadeiro não conhece títulos. Diogo acordou, olhou para a avó e riu. Aquele riso foi o ponto final da dor. As semanas seguintes foram diferentes. A quinta voltou a ter vida. Clara, agora amiga, visitava o neto todos os dias. Numa tarde dourada, António disse-lhe, sabe, Clara, hoje eu entendo o que é ser rico. Ela sorriu. Ser rico é ter a quem amar. O menino correu entre eles, rindo. A mágoa dera lugar ao perdão, e o que começara como uma mentira terminara como um milagre, sob o sol quente do Alentejo.